não é o pegar em pesos que pode fazer a diferença, faz diferença, claro, mas é outro tipo de musculatura que é muito importante, como estavas a dizer, e que nós não temos consciência dela. Se ninguém nos ajudar a ganhar essa consciência, assim como este pequeno movimento, e já agora eu partilho algo mais aqui, que aprendi contigo e que me foi extremamente útil e está a ser, porque está a ser uma aprendizagem, não é? Mas é esta questão que tem a ver com a rotação da bacia e tem a ver com a respiração de alguma forma. Ou seja, houve um momento lá para trás no tempo, há muitos anos, em que eu comecei a ficar mais atenta ao tipo de respiração que eu tinha e mesmo talvez antes da primeira prática de yoga que fiz, sim, antes ainda, eu fiquei mais atenta. E estava atenta basicamente porque lia muitas coisas e na área de espiritualidade lia muitas coisas sobre a respiração, uma respiração mais adequada, sobre a diferença entre a respiração dos ocidentais e dos orientais e aquilo que inclusivamente escrevia na altura, porque vou escrevendo muitas coisas, reflexões ao longo do tempo que partilho online em contextos específicos. E aquilo que escrevi inclusivamente era que nós, os ocidentais, nós encolhemos muito a barriga, não é? Porque, pronto, é uma questão de postura para apresentar, não necessariamente a mais adequada, mas para apresentar ao outro, para nos apresentarmos mais elegantes ou mais bonitos ou o que for. E nós encolhemos muito facilmente a barriga, não é? Então naquele momento, como eu estava mais atenta, não é? Não vou encolher a barriga. E eu vou deixar o meu corpo a fazer a sua função, não é? Fazer aquilo que ele precisa de fazer de uma forma mais... pronto, aqui se calhar pegando um bocadinho aquilo que disseste no início, já ouviste alguém dizer que... pessoas dizerem que o corpo é inteligente e já ouviste dizer que o corpo não é nada inteligente. Porque, de facto, nós ensinamos-lo, não é? Nós ensinamos o corpo e daí essa questão é porque ele aprende e pronto. E estamos habituados àquela postura e pode ser uma postura incorreta, mas foi aquilo que ele aprendeu, que nós lhe demos. Mas é inteligente nesse sentido porque depois corrige, porque precisa de estar equilibrado, então corrige, compensa, não é? E naquele momento eu pensei, eu estava atenta e respirava mais pela barriga e faço uma respiração, a meu ver, mais pela barriga do que pelo peito, já há muito tempo, mas, pronto, percebeste? Mas isso faz com que me fosse, porque agora está assim mais fácil, me fosse mais complicado compreender esse movimento de bacia, ou seja, eu não chegava aí, porque pensava, não, encolher, contrair o rabo, contrair as nádegas e contrair a barriga é encolher a barriga e eu vou estar a contrariar aquilo, havia um conflito interno, um conflito mental, vou estar a contrariar aquilo que faz sentido para mim, que é deixar o corpo, deixar a barriga, não vou tê-la ou encolhê-la por uma questão de aparência, de forma alguma, não é? Mas não é isto, e houve um momento em que tu me disseste, mas olha, é como aquele movimento, não são os ombros para trás, mas é a abertura do peito, e aí embaixo é a mesma coisa, é um simples movimento. E na altura não percebi logo, na altura percebi que tinha a ver com a mesma coisa, ok, mas não percebi logo a diferença que poderia fazer na prática, mas fez-me logo a seguir, no mesmo dia, toda a diferença, partilhei contigo no dia a seguir, fez toda a diferença, porque é o movimento. Eu não estou a encolher a barriga, isto a nível mental é importante, eu não estou a encolher a barriga, mas de facto eu não estou a encolher a barriga, eu estou a fazer aquela rotação, e isso sim é o movimento mais correto, não é? E quando faço essa rotação, aí eu percebi aquilo que tu estavas a dizer, há uma... Não é uma contração, mas há uma maior tensão na barriga, e tensão aqui positiva, eu diria, há um maior trabalhar daqueles músculos, é neste sentido, e não estou a encolhê-la. Não é para manter a aparência, mas é fazendo aquela rotação, até é diferente, eu não consigo, quer dizer, conseguia encolher a barriga ao mesmo tempo, mas é diferente. Pronto, eu não sei se isto ficou claro, mas são aqueles pequenos pormenores que sim, fazem toda a diferença, esta ajuda. Sim, vou só acrescentar aí algumas coisas que é capaz de elucidar melhor, que é,
esse movimento abdominal que tu falas, a partir do momento em que a tua respiração é feita mais a nível abdominal, trabalha mais o diafragma, da mesma forma está a trabalhar, está a torná-lo ativo. Tal como todo o nosso corpo, quando nós, seja qual for o asana, e mais uma vez digo, até o estarmos pura e simplesmente parados, quietos, em postura alguma, se bem que qualquer nossa posição havemos de encontrar um nome de uma postura em sânscrito, com certeza, não é? E penso que agora, neste momento não é isso que é importante, mas o que é importante aqui é, a partir do momento em que tu sabes à partida que qualquer trabalho que tu faças com o teu corpo está todo ativo. Está ativo, não está em tensão, é diferente, está a trabalhar. Isso. Está desperto, tal como a nossa consciência está desperta, e também vamos assim despertar todo o nosso corpo, tem a ver com isto. A partir do momento em que vais fazer uma respiração mais abdominal, e aí tocas noutro ponto que também tu me deixaste a pensar, não sei se da última vez, mas numa das vezes que lá tiveste, que de facto tem aqui uma ligação emocional também, até porque estamos a falar na zona do diafragma, estamos a falar da zona dos intestinos, onde as emoções também se concentram muito. E falaste outra coisa que eu penso que seja muito importante, que tem a ver também com a nossa postura, e facilita aqui não só a respiração, a eliminação dessas mesmas toxinas que nós falámos anteriormente e a correção da nossa postura a nível da coluna, que é quando deitamos fora o ar, deitamos fora. E não é com isto que nós vamos encolher a barriga para deitar fora todo o ar, mas vamos trazer o abdômen para dentro, o que é diferente. Não estamos a criar nenhuma tensão, nem que isto vai fazer uma contração muscular, mas não é uma tensão, é diferente. Da mesma forma que, seja em que postura for, pronto, seja que postura for, mais uma vez lembro que todo o nosso corpo está ativo, porque nós precisamos de todas as partes do nosso corpo em todas as posturas. Nunca pensar que esta postura só precisa trabalhar isto e isto, não. Trabalha provavelmente mais umas zonas do que outras, mas todo o corpo tem que estar desperto, porque a partir do momento em que tu tens esta consciência, até no andar tu tens essa consciência, até tu estares sentado a fazer outra coisa qualquer, vai estar presente. É como lembraste várias vezes da mesma coisa, vai-se criar uma consciência. Pronto, esta era a primeira questão que eu queria fazer aí em relação à zona abdominal. Em relação a outra expressão que eu tenho repetido imenso, que é talvez uma linhagem, sim, eu não quero estar aqui a trazer muitos nomes, mas pronto, aqui um bocadinho uma das linhagens do Hatha Yoga, do Iyengar, que penso que seja muito útil na correção da postura, até porque ele utilizava muitas ferramentas, muitos utensílios, muitos apoios de materiais, porque precisamos de ajuda. Principalmente nós ocidentais precisamos de ajuda para nos corrigirmos. Mas pronto, outra expressão que vai ajudar a isso, que é o trazer o cóccix ao umbigo, que as primeiras vezes que nós ouvimos isto é estranhíssimo, não é? Porque o cóccix fica no fundo da coluna e o umbigo fica na zona abdominal. Como é que nós fazemos isto? Ora, porque inevitavelmente nós teremos que fazer isto na rotação da nossa bacia. Portanto, se nós rodarmos a nossa bacia, portanto, para baixo e para dentro, inevitavelmente estamos a alongar a nossa coluna. E a alongar a nossa coluna numa zona que é extremamente sacrificada, que é a zona lombar. Portanto, temos aqui logo duas situações de melhoramento, que é, ao trazeres o teu abdômen para dentro,
quando expeles o ar, tens aqui duas situações. Há aqui duas situações, que é a nível físico, que é esta que eu estou a falar, e a rotação da bacia. Mas outra coisa ainda que o trazer o abdômen para dentro a nível emocional tem, também tu própria falaste, isto foi uma coisa que me deixou bastante a pensar, que é o desapego, né? Tem muito a ver com o desapego. O conseguirmos soltar todo o ar residual que nós temos é uma forma de promovermos o desapego. E de facto, tal como houve coisas que eu te trouxe, que foste desenvolvendo a consciência, esta foi uma que eu ganhei contigo, porque porque continuo sempre a praticar, porque tenho vindo a melhorar. Era uma coisa que para mim era, ao longo dos anos, tendo em conta que tenho aqui uma série de interregnos de prática de yoga, mas pronto, comecei com 16 anos e sempre era muito difícil, não só soltar todo o ar, portanto fazer uma expiração completa, como fazer uma retenção sem ar, era uma coisa que me custava imenso, criava-me alguma aflição. Hoje, não. E quando tu me falaste nisso, e que foi uma coisa que me deixou de facto a pensar, fiquei ainda mais contente, não o facto de conseguir fazer isso a nível físico, mas pensar que, curiosamente, a minha capacidade de desapego também cresceu e hoje tenho a prova disso através desse exercício. Eu achei interessante. Portanto, como te digo, acabamos por nos complementar aqui as nossas sabedorias. Mas estas, lá está, estamos aqui logo a trabalhar duas coisas aqui, a nossa postura física. A nível das omoplatas, portanto isto a nível lombar, a nível das omoplatas, fazendo só aí um pequeno acrescento, sim, nós inevitavelmente, quando dizemos vamos trazer os ombros lá para trás, nós estamos a fazer outra coisa que é, inevitavelmente, os lombares vão para dentro. Se nós criarmos a consciência de, em vez de trazermos os ombros lá para trás, ok, abrimos o nosso peito, mas mais difícil ainda, que é aproximar as omoplatas, que é uma coisa estranhíssima, são aqueles tais músculos que é difícil de despertarmos, mas que com a continuidade, com a insistência, eu também descobri-os há relativamente pouco tempo, e foi um grande ganho, porque até já comentei que na minha cozinha à noite tenho as janelas e que, como está escuro lá fora, inevitavelmente eu vejo a minha silhueta e que me assustava imenso há uns tempos atrás, que olhava, principalmente no inverno, e via uma autêntica corcunda, não é? Porque uma pessoa, quando dá por si a comer, está com a cara quase em cima do prato, nem que seja só para não pôr nódoas na roupa. Pelo menos o meu caso, que eu ponho muitas. Mas, de facto, hoje olho e este despertar destes músculos, desta pequena musculatura que nós temos entre as omoplatas, e por isso às vezes tão importante, às vezes é um bocadinho incómodo eu chegar lá com o dedo, quando vocês estão a fazer aberturas de peito e eu chego lá e vou lá com o dedo e quase que espeto o dedo no sítio, exatamente porque há músculos que precisam mesmo de ser despertados assim. Eu agora dizendo isto, parece que eu estou a bater, mas eu não bato em ninguém, juro que não bato em ninguém. Eu sou testemunha que não. Pois é. Mas aquele dedinho que chega lá, olha, é aqui, às vezes é ali um despertar. Porque ao trazermos as omoplatas juntas, e claro que elas não vão ficar juntas, é a nossa consciência a partir da qual nós vamos nos movimentar. Porque podemos fazer o mesmo movimento com vários pontos de partida. Podemos, e neste caso, em vez de fazermos isto, né, que é o trazer os ombros lá para trás, inevitavelmente os meus lombares estão aí para dentro também, não, vou aproximar
as omoplatas, que isto para mostrar é muito difícil, porque não é uma coisa que seja muito fácil, não é muito perceptível a nível visual, mas a nível físico, a partir do momento em que isto foi até um trabalho que foi feito, eu gosto muito de fazer pequenos trabalhos, workshops com pessoas diferentes, porque ganhamos sempre conhecimentos diferentes, mas não posso esquecer que a minha amiga Marta Coias, de facto, e essa era um bocadinho mais bruta até com o dedo, porque dava mesmo quase assim, carolos, como se costuma dizer, né? Com o dedo, e o facto é que no dia seguinte eu senti de tal forma esta musculatura que mal me conseguia mexer, mas era uma dor, a tal dor boa que, epá, ele está lá. Existe, não é? E a partir daí, ok, está cá, eu não vou esquecer dele, está cá, eu não vou esquecer dele. E então vamos fazendo este mantra diário, não é? Porque é para nunca nos esquecermos destas pequenas coisas, porque são estas pequenas coisas que nos ajudam a viver melhor. No dia a Acho que dia. já tocámos aqui em vários pontos que facilmente conduzem ao nosso destralhar, não achas? Acho sim, que nos ajudam a uma vivência mais plena, uma vivência mais satisfatória, pelo menos, não é? Ou mais feliz. Sim. Se nós cuidarmos de libertar as emoções, de permitir que o nosso corpo funcione nas melhores condições, ao libertar tensões, corrigindo a postura, e sentimos-nos melhor fisicamente, isto ajuda também para no dia a dia nos sentirmos melhor de outras formas, noutras áreas da vida, não é? Aos mais diversos níveis, e parece-nos extremamente importante. E falaste nas toxinas também, que é muito importante. Eu não tinha lembrado inicialmente, quando falei nas toxinas, falei na saúde e na despensa, no distrai da despensa, mas também é importante através aqui da respiração e do movimento do corpo. Para terminarmos, eu gostaria só de mencionar aqui duas coisas. Uma delas, uma é uma pergunta que eu vou deixar para o fim, e a outra é esta questão da Thai massagem, porque também já experimentei contigo. Eu gostaria de deixar aqui assim, levantar um bocadinho o véu para quem não conhece, porque a forma como eu experimentei a Thai massagem é que era muito, talvez por conhecer o yoga, não é? Achei que era muito aproximado, não é aproximado, é bem diferente. O que eu quero dizer é que era quase como se eu estivesse a fazer uma prática de yoga, mas mais fácil de alguma forma, porque alguém me estava a ajudar nos movimentos, embora eu não saísse do sítio, eu estava ali sossegadinha e tu é que estavas a fazer a massagem desta forma, mas ajudada de alguma forma, mas por isso mesmo também ia mais além nos movimentos, ia mais além no trabalho mesmo dos tendões, dos músculos, do que se estivesse a fazer sozinha a prática de yoga, sozinha, mesmo em aula, mas eu a mexer os meus músculos, as minhas pernas, os meus braços, senti que trabalha mais o corpo. E que essa ajuda aqui, né, essa ajuda é fundamental, apesar de estar descontraída, e aí eu também acho que ajuda mais, não é? Porque ao estar descontraída, ao estar relaxada e deixar que tu faças o trabalho, também deves ter uma boa prática nessas sessões, ao deixar que tu faças o trabalho é mais fácil ir mais além. Nós não tensionamos, não é? Eu sinto que há algumas posturas, ou há algumas práticas, alguns asanas no yoga, que eu contraio, não é? Porque eu já sei onde é que está o meu limite. E na Thai massagem não, eu não contraio. Aliás, eu não sei o que é que vem a seguir. Posso imaginar mais ou menos, mas eu não sei o que é que vem a seguir. Então vai indo e é muito fluido, não é? Então eu achei excelente, adorei. Não sei se queres complementar aqui com alguma coisa em relação a isto, ao destralho, não é? Porque é um bocadinho diferente da prática do yoga. Sim, sem dúvida. Até porque eu já aplicava massagens de relaxamento, e comecei a perceber que o trabalho que eu exercia
ou os benefícios que eu trazia a qualquer um dos meus clientes, ou até cobaias, né, era apenas a nível superficial, sendo que os grandes males, as patologias que nós vamos desenvolvendo devido às más posturas, nós estamos a falar de músculos mais internos, não só externos, mas mais internos, uma musculatura mais interna. E não existia, no meu conhecimento, uma massagem ou uma técnica que conseguisse lá chegar. Ao mesmo tempo, através do yoga, pode ser muito benéfico, mas eventualmente antes podemos até fazer algumas lesões antes de conseguirmos fazer um asana corretamente. Porquê? Porque temos que distensionar determinados músculos para trabalhar outros. Por isso veio aqui a necessidade de acrescentar aqui o Thai Massage. O Thai Massage, para além de ajudar a fazer alongamentos e até alcançar aqui alguns asanas, sim, o mesmo trabalho de alguns asanas que nós fazemos no yoga, a pessoa está a fazer de forma passiva, sem resistência, o que facilita, claro. Não é? Ajuda-nos e o não criarem resistência permite-nos trabalhar músculos muito internos, e os músculos internos, alguns deles são enormes, conseguem trazer, vou dar aqui um pequeno exemplo, o psoas ilíaco é um músculo que começa na zona das omoplatas e vai se inserir nos nossos ilíacos, portanto vai até à bacia, portanto são trabalhados e lesionados, e penso que esta manobra, portanto, este tipo de técnica do Thai Massage também, não só a nível físico, mas a nível energético, até porque o conceito é abrir o campo energético, trabalhar a nível muscular e fechar o campo energético. É sempre esta a técnica que em todas as zonas do corpo nós trabalhamos, até porque estamos a falar de uma massagem tailandesa, não é? E a Tailândia, estando aqui uma coisa muito pequenina, tem influências da China, portanto da medicina chinesa, tem influências da Índia, portanto da Ayurvédica, portanto vai juntar aqui uma série de influências e, portanto, tudo isto, todas as técnicas de utilizar, a partir do momento em que estamos a mexer no nosso campo energético, estamos a trabalhar emoções, a nível físico, a nível respiratório, porque é essencial a respiração. Portanto, eu penso que seja de facto muito completo, não só para quem faz yoga, mas qualquer pessoa, não é? Porque ajuda imenso neste destralhar, não é? A nível, vamos destralhar aqui o corpo, e a nível energético também poderemos fazer, claro, sem dúvida. Uhum. E traz-me aqui a uma outra questão, aliás, queria só acrescentar aqui algo, que eu acho que a Thai Massage é excelente para fazer antes da prática de yoga, porque depois o corpo vai lá e estica, entre aspas, nestes alongamentos, mas os nossos limites estão mais esticados, eu diria. Eu queria deixar-te uma última questão, antes de terminarmos, que é, tens algo que gostarias de partilhar, alguma sugestão que gostarias de deixar a quem nos possa ver sobre como pode destralhar o seu corpo mais facilmente aqui as tensões, as toxinas no dia-a-dia, mesmo antes de poder recorrer a alguma outra ajuda, algo que seja uma ajuda no dia-a-dia de cada um? Sim, porque não? Penso que a primeira passa pela respiração, e o facto é que diariamente ou mais frequentemente nós utilizamos uma respiração muito a nível do peito, e penso que essa pode ser a primeira correção. Não quer dizer que nós deixemos de trabalhar esta zona, mas
tal como inicialmente quem começa a fazer as práticas, é indicado fazer o pranayama somente a nível abdominal. Porquê? Lá está, estamos a despertar uma zona que não trabalha. E a partir do momento em que nós criamos este hábito, que sejam 5, 3 respirações, 10 respirações, utilizando 2 minutos, um dia até 1 minuto, a seguir pode ser 2, a seguir 3, aumentando assim, estamos a trabalhar não só também aqui a parte meditativa, não é? Possibilitar a paragem, o foco, né? Primeiro estamos aqui a promover a paragem, né? Na corrida desenfreada do dia a dia. Depois estamos a determinadas zonas que não são trabalhadas para que, consequentemente, consigamos fazer respirações completas de uma forma mecanizada, normal. Esta é a primeira. A primeira, e que quando retiramos o ar, ou seja, quando fazemos a expiração, inevitavelmente vamos trazer, porque estamos só a respirar a nível abdominal, inevitavelmente vamos nos assegurar que deitamos mesmo o ar todo fora, portanto trazendo, não contrair o abdômen, mas trazer o abdômen para dentro, como se nós tivéssemos o balão. O balão é uma expressão que eu utilizo muito com as crianças, mas penso que visualmente até pode ajudar. Enquanto fazemos isto, estamos a encher e a esvaziar um balão através da nossa respiração. Porque a nível físico, quando nós fazemos isto, estamos a melhorar, de facto, sem dúvida, a nossa postura. E o alongar da coluna, que por vezes acaba por ser um bocadinho mais difícil sem estar a acompanhar, mas penso que o nosso ponto de partida para corrigirmos a nossa postura será a partir do crescimento. E o que eu quero dizer com isto é ter como objetivo, nós queremos crescer mais um bocadinho. Mais do que tirar os ombros lá para trás, queremos que a cabeça, como se nós tivéssemos aqui algo, um fiozinho atado à nossa cabeça e que nos faça, ao mesmo tempo que estamos a trazer, lá está, o cóccix a um umbigo. Portanto, isto já são assim uma série de informações, parece que não, mas já estamos a fazer aqui um grande trabalho, de facto, ajudar. Mas se quiserem mais ajuda, eu posso sempre visualizar e aparecerem no nosso espaço, sem Como dúvida. é que quem quiser contactar contigo, saber mais informações sobre estas práticas até, como é que o podem fazer? Podem fazer através da minha página do Facebook, a página do Facebook é Espaço Plenitude. Se não encontrarem a página do Espaço Plenitude, podem sempre me enviar um e-mail para eu dar mais informações, posso deixar aqui o meu e-mail, é rita.plenitude@gmail.com. Penso que isso seja a forma mais fácil, onde poderão colocar questões, dúvidas, conhecer o nosso espaço, experimentar uma Thai massage, enfim, penso que seja a melhor forma para eu conseguir também dar aqui uma ajudinha. Ok. Obrigada, Rita. E na descrição do vídeo eu vou deixar, depois de terminarmos, aliás, já lá está o link para a página de Facebook, para a tua página de Facebook, da Plenitude, e depois eu ponho lá o e-mail também. E pronto, e vamos terminar por aqui. Fizemos 1 horinha, ou seja, este vídeo vai ficar dividido em 2 partes para ser de mais fácil de gestão também. E por hoje é só. Quero agradecer-te uma vez mais por estares aqui e partilhares todas estas sugestões e esta informação connosco. Obrigada, Rita. Eu é que agradeço porque gosto imenso de partilhar. Aliás, vou lembrar aqui mais uma vez que o ter recomeçado aqui esta
nova, não será a nova etapa, porque já tenho 3 anos, o recomeçar novamente no yoga foi no intuito de criar um compromisso com os outros, visto que eu não tinha autodisciplina, e primeiramente é a partilha, e a partilha para mim é muito importante, porque nós pensamos sempre que ao estarmos a partilhar, não estamos só a dar, estamos a receber, e recebo muito nas minhas aulas, portanto eu é que te agradeço de facto esta oportunidade para poder partilhar mais um pouco aqui, mais um lado, poder sim, trazer mais um bocadinho do que é que podemos destralhar na nossa vida, não é? Obrigada. Obrigada. E estes são 2 pontos importantes para mim também. Um é o da partilha, concordo plenamente contigo, e o outro é o do compromisso com o outro, e por isso estarmos aqui neste episódio do projeto Destralhe a Sua Vida, porque através do compromisso é muito mais fácil, pelo menos para mim, fazer. Sem dúvida. Fazer, realizar e destralhar. E estou comprometida neste destralho da minha vida. Se este for o seu caso, pode sempre aproveitar este processo, ou pelo menos inspirar-se para retirar daqui aquilo que lhe for útil para si. Por hoje vamos ficar aqui neste episódio sobre o destralho do corpo. No próximo episódio será sobre o destralho da mente, algo que nós mencionámos aqui num outro momento e que faz todo o sentido fazer para destralharmos também aquelas tensões, aqueles pensamentos que se calhar, ou memórias eventualmente, que estão lá só a impedir-nos de uma vivência mais plena, mais satisfatória, pelo menos, mas mais plena, diria. E pronto, até lá, tenha um dia feliz.